A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 7: Apressar a Vinda do Dia de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. O julgamento de Deus sobre os ímpios. Segunda-feira. O verdadeiro profeta e o falso. Ler com oração. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. O julgamento de Deus sobre os ímpios é o título da mensagem da semana. Devemos laborar diligentemente na palavra de Deus, de modo que a verdade, que é o próprio Cristo, seja transmitida para dentro de nossa fé subjetiva. Também sejamos cuidadosos, porque o inimigo a todo custo tenta desviar os cristãos do propósito de Deus, usando para isso falsos profetas e falsos mestres, a fim de impedir que a fé seja dispensada a nós. 2 Pedro 2:1. Essa é a razão por que eles atacam principalmente a palavra profética, que nos indica a direção certa em meio às trevas da presente era. Capítulo 1, 19. A palavra torna nossa fé sólida e segura, livrando-nos de ser presas fáceis ante os discursos belos, mas sem vida, dos falsos mestres. Deus é reto juiz, por isso ninguém que prejudique outrem ficará impune. E a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro 4,17. O primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro é de suma importância para compreendermos que a vida cristã é muito mais do que meramente obter conhecimento bíblico. Deus deseja que Cristo, sendo a fé objetiva, seja transmitido para dentro de nossa fé subjetiva. Por isso, logo no início de sua segunda carta, o apóstolo nos diz que cada cristão do Novo Testamento recebeu fé subjetiva igualmente preciosa. 2 Pedro 1, 1. Tal qual cada um dos filhos de Israel recebeu um lote da preciosa terra de Canaã. Josué 14. Vê-se assim quão importante é a fé objetiva ser trabalhada para produzir nossa fé subjetiva, porque é a própria verdade de Deus sendo impressa em nosso coração. Isso é de fato imprescindível. Contudo, para que isso ocorra, é preciso laborar com diligência na palavra, pois quem produz a fé em nós é a palavra. Dessa forma, a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo nos será amplamente suprida. 2 Pedro 1, 11. Graças ao Senhor, esse processo hoje nos é facilitado, porque temos a palavra profética dispensada a nós diariamente, dando-nos refrigério e segurança de onde estamos e para onde vamos. Entretanto, devemos acautelar-nos contra os falsos mestres e falsos profetas do tempo presente, pois o intuito deles é tirar nosso foco da palavra profética, conforme lemos neste versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Aqui aparecem duas categorias: falsos profetas e falsos mestres. Os falsos profetas presumem falar em nome de Deus, todavia não receberam autorização da parte dele para fazê-lo. Os falsos mestres, por sua vez, ensinam a Bíblia distorcendo a palavra e a verdade contida nela, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Há um contraste entre o primeiro e o segundo capítulos da segunda carta de Pedro. No último versículo do primeiro capítulo,
vemos que os profetas verdadeiros falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Capítulo 1, 21. E logo no primeiro versículo do segundo capítulo, somos alertados sobre os falsos mestres e sua ação devastadora. Em Deuteronômio 18, há uma distinção clara entre o profeta que está autorizado a falar por Deus e o que não está. O profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Versículo 20. Aqui há uma séria advertência. Mas como saber se um profeta fala ou não por Deus? Isso é explicado nos versículos seguintes. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 a 22. Nesses versículos, a Bíblia esclarece como distinguir um profeta usado por Deus de outro que presume falar por ele, sem dele ter recebido autorização, sendo, portanto, um falso profeta. Moisés foi, de fato, um profeta de Deus, usado para falar ao povo de Israel e lhe indicar a direção enquanto vagavam no deserto. Mesmo assim, seus próprios irmãos, Miriam e Arão, questionaram sua autoridade. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Números 12, 2. Nesse momento, Deus desceu numa nuvem para vindicar Moisés, e o resultado foi que Miriam ficou leprosa, e Arão suplicou para não sofrer o mesmo castigo. Números 12, 5 a 11. Naquela ocasião, Deus mostrou quem era o profeta que ele estava usando e que ele não deixa impunes os que atacam tal profeta. Querido leitor, hoje acontece o mesmo. Reconhecemos que um profeta não está sendo usado como canal para falar em nome de Deus quando a palavra que ele profere não se cumpre. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmina em Apocalipse. Capítulo 5. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.